Quinto ano, cheguei, tia Jo na área. Dia de aula de português de novo, nessa segunda-feira. Bora lá se exercitar, prestar atenção na aula. Já tomaram café, já tomaram seu banho, estão aí só à disposição da aula de português, não é isso? Pois vamos lá. Hora de iniciar a aula de português, ó. Olhos atentos, ouvidos atentos, boquinha. Só quando a tia Jo perguntar alguma coisa, prestando atenção. A aula de hoje é ótima. É uma interpretação, é o início de unidade. Todo início de unidade tem interpretação. Só que hoje nós vamos estudar uma interpretação diferenciada, né? Estudando um gênero textual da nossa atualidade. Hoje em dia as pessoas se utilizam muito da internet, né? A internet está presente no nosso dia. Não adianta a gente fugir. Tanto que agora vocês estão assistindo aula, né, pela internet, pelos vídeos. Então, é uma realidade presente em nossa vida que a gente tem que aprender a usá-la de forma correta. A gente sempre, né, teve muito medo do uso do celular, do uso da internet como um todo. Mas hoje ele é nosso instrumento de trabalho. O que a gente faz? Aprende a usá-lo com responsabilidade. Tudo que se usa com responsabilidade dá certo, né? Então vocês estão aí tendo que ter essa responsabilidade bem cedo na vida de estudar com o celular, pelo computador, e tá dando certo por quê? Porque vocês são alunos responsáveis. A gente estuda muito, gente, carta, bilhete, só que a gente sabe que são gêneros textuais que estão em desuso, né? As pessoas geralmente não mandam mais carta nem bilhete, apesar de que a tia Joana recebeu uma cartinha dos alunos, né? As cartas foram substituídas pelos e-mails, que são exemplos de endereços eletrônicos das pessoas. Geralmente as pessoas não mandam mais pelo correio carta, elas mandam um e-mail. Tia Jo, e até o e-mail já está em desuso, até o e-mail já está, né? Depois do advento do WhatsApp, até o e-mail já está em desuso. Mas ele ainda é muito utilizado, principalmente comercialmente, quando a gente faz trâmites das empresas. Quando os pais de vocês, eu vejo que eles têm, eu acredito que eles têm um e-mail, porque geralmente pede até numa compra agora que a gente vai fazer. Quando a gente compra pela internet, eles pedem um e-mail para que a gente possa acompanhar a nossa compra. Então o e-mail ele está realmente presente ainda no nosso dia a dia. A carta, os bilhetes, eles têm caído mais em desuso. A gente não costuma mais mandar carta pelo correio. A gente manda o quê? O e-mail. E depois do surgimento do WhatsApp, até o e-mail já ficou meio em desuso, né? Mas nós vamos estudar o e-mail porque ele ainda é presente e principalmente nas nossas relações comerciais a gente utiliza o e-mail. Sempre pergunta lá quando vão preencher nossas fichas e-mail. Até nota fiscal das nossas compras eles mandam para o nosso e-mail, porque o e-mail ele é seguro. As coisas ficam guardadas aí, não é como um papel, uma carta que você perde se você não guardar bem. O e-mail ele fica guardadinho lá na sua caixa de entrada, certo? E eu acredito que vocês já sejam, né, bem informados a respeito do assunto e-mail, acho que mais até do que eu, né? Vocês vão me ensinar também e eu conto com o apoio de vocês. Então, vocês vão pegar o e-mail na página 168 do livro de português. Lembrando que a tarefa é 170, 171 e 172, certinho? Vamos lá. Primeiro, a tia Jo fez uma pesquisa. O que é um e-mail? O e-mail ou correio eletrônico, o e-mail é chamado correio eletrônico, é um serviço disponível na internet. Os correios é a nossa empresa, né, que a gente tem de mandar pelo correio, de mandar a cartinha mesmo. O e-mail é nosso correio eletrônico, vem pela internet, é disponível na internet. Para se poder utilizar o correio eletrônico, é necessário criar um e-mail. Quem aí do quinto ano tem e-mail? A tia Jo tem. Todas as mensagens que mandam ficam todas guardadas no servidor. É o que eu disse, né? O risco de você perder um e-mail é bem menor do que você perder uma carta. Uma carta você pode perder, um e-mail não, ele fica lá guardado no servidor. Depois nós temos e-mail, correio eletrônico, recurso que torna possível o envio e recebimento de mensagens pela internet. É possível enviar dúvidas por e-mail, mensagem que se envia ou se recebe com esse recurso. Então, através do e-mail, ou você envia ou você recebe mensagem. Quem aí já enviou um e-mail? A tia Jo mais recebe do que envia.
mas já enviei também. Pense que a tia Jo lutou para aprender, para ter e-mail, para aprender a mandar e-mail, a receber e-mail, mas tudo que a gente quer, a gente consegue. Que fique aí, né, de lembrança para todos nós. Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente consegue, tá? Eu era mais mesmo do tempo da carta, mas agora eu estou na era online. Sei mandar e-mail, sei fazer aula por vídeo para vocês com todo carinho. Então, no livro começa assim: de isabela@misli.com.br é o e-mail. Se eu digo de, é a pessoa que está enviando o e-mail. Quem é que está enviando o e-mail? A Isabela. Para quem ela está enviando? Para dani@outmail.com. E tem também um assunto que é final de semana. Então, o texto hoje é um e-mail enviado pela Isabela para a colega dela, Dani, e o assunto é final de semana. Por que que o e-mail começa assim? Porque geralmente nos e-mails que a gente manda tem quem está mandando, que é o de, para quem se está mandando e o assunto presente no e-mail, certinho? Por exemplo, a tia Jo vai mandar um e-mail para a Brunielle. Eu boto o meu e-mail, que é joseaniogage@gmail.com, aí eu coloco o e-mail da Brunielle e o assunto, eu digo tarefa de português. Vai depender do assunto que você for tratar no seu e-mail. Cada e-mail tem um assunto. Aí a Isabel diz assim: olá, Dani. Ela primeiro cumprimenta, né? Cumprimenta a pessoa para quem ela está mandando o e-mail. E aí depois ela começa falando aqui. Ela vai escrever o e-mail dela. Diz assim: olha, vou logo dizendo, você não pode dizer não. Gostaria de que você passasse o final de semana na minha chácara. O que você acha? Vê se vem mesmo, amiga. Vai ser espetacular. Minha mãe deixou eu convidar algumas amigas para passarem o fim de semana inteiro lá comigo. Vamos fazer um montão de coisas. Tomar banho de piscina. Que tal uma sessão de filme? Com direito a pipoca e a refrigerante. Ah, e tem mais. Podemos até cavalgar com o meu cavalo. Você topa? Beijocas, Bela. Então, beijocas, Bela. Quem enviou o e-mail foi a Bela. Como é que ela se despede no e-mail? Beijocas, Bela. Assina Bela, que é a Isabela. Então, ela se despede da Dani, mandando beijocas e assinando. Como é que ela cumprimenta a Dani? Olá, Dani. Assim que ela cumprimenta ela no e-mail. E sobre o que trata o e-mail, gente? Ela, a Isabela, convidando a Dani para passar um final de semana com ela, né? Um final de semana na chácara dela. E ela propõe várias atividades divertidas, inclusive andar a cavalo. É um convite tentador esse. Então, esse é um e-mail entre duas amigas, Dani e Bela. Certinho? Aqui vocês aprendem, né, que o e-mail tem quem envia e o destinatário, que é quem recebe, certo? Então, pronto, nós vimos aqui um e-mail que trata sobre o assunto final de semana. Olha aqui o assunto que ela botou, final de semana. Tem a ver com o e-mail que ela mandou? Tem a ver, porque realmente ela convidando a colega para passar o final de semana na chácara dela. O assunto que a gente coloca aí, né, naquele cabeçalho do e-mail, ele tem que ter a ver com o e-mail que a gente está mandando. Certo, quinto ano? São doutores em assunto de e-mail, tenho certeza. Endereço eletrônico, atenção, tem na página 169 do livro de vocês. Quando você cria um endereço eletrônico, ninguém tem outro igual, ele é apenas seu. Então, seu endereço eletrônico, ele é só seu. Às vezes a gente tenta até colocar um e-mail que outra pessoa já tem, aí a gente vai colocando outros caracteres, bota o nome. Por exemplo, Joseane já deve ter muita gente com o nome Joseane. E o que que eu fiz para diferenciar o meu? Eu botei as letras G, A, J para complementar meu nome. Para quê? Para diferenciar de outros e-mails, né? Porque o meu endereço eletrônico só eu tenho. Observe como ele é formado. Como é que a gente faz um endereço eletrônico? Todo mundo prestando atenção. Eu acredito que a maioria já tem, mas quem não tem, presta mais atenção ainda. Você coloca o nome, geralmente a gente coloca o nome da gente com sobrenome, ou com algum número, ou com alguma letra que tem uma representação. Então,
No caso da Isabela, ela botou o nome dela, Isabela. Número 1, o nome que você usa em seu endereço. Número 2, símbolo que significa at em inglês ou em português. Então, é o arrobazinho. Depois que a gente coloca o nome que a gente vai utilizar, a gente coloca o azinho, que é chamado de arroba. Terceiro, o provedor de acesso, aqui no número 3, que aqui no caso é Measly. Tia, existe esse Measly? Não, é um exemplo. Qual é que a gente costuma utilizar aqui no Brasil? O Hotmail, o Gmail, né? São os mais utilizados, Hotmail e Gmail. Depois, número 4, complemento, que diferencia usuários comuns ou comerciais. Então, a gente coloca o ponto .com, não pode esquecer do ponto .com, ponto. Número 5, identificação do país de origem do endereço eletrônico. BR quer dizer Brasil, aquele BRzinho que tá lá no final quer dizer Brasil, é a sigla do Brasil. Se fosse FR é porque você era da França. Então, .com.br. É assim que a gente forma o e-mail. Coloca o nome que a gente vai utilizar, o arroba, que significa em português, o provedor, que pode ser Hotmail, Gmail, aqui tem Measly porque é um exemplo do livro, .com.br. Certinho? Quem ainda não tem e-mail, crie o seu. Né? Vamos ser da era da internet, vamos criar nosso e-mail. Criem o de vocês. Depois tem assim, vocabulário. E-mail é um correio eletrônico, serviço que possibilita o envio de mensagens ou arquivos por meio de redes de computadores para usuários que têm um endereço eletrônico. Então, para você receber um e-mail, você tem que ter o seu endereço eletrônico, ou seja, seu e-mail. Para você mandar, você tem que mandar para uma pessoa também que tem e-mail. Sessão, com 2 S, exibição de espetáculo nos teatros, cinemas, espaço-tempo de tempo que dura uma reunião ou um congresso. No caso lá, ela convidou para assistir uma sessão de cinema, né? Um espetáculo de cinema em casa. Espetacular, ótimo, excelente, fora do comum, extraordinário, uma coisa muito, muito boa. Topa, aceita, concorda? Essa palavra topa é uma palavra mais comum do nosso dia a dia. Vocês topam estudar português com a tia? Eu quero dizer, vocês aceitam, vocês concordam em estudar português com a tia? Cavalgar, montar sobre, saltar por cima, galgar, montar a cavalo. Então, ela fala lá no cavalgar, convida a colega para cavalgar, para montar a cavalo, para andar de cavalo lá na chácara dela. Depois nós temos lá exemplos, a tia pesquisou alguns exemplos, né, de correio eletrônico, de e-mails, para que o conteúdo fique mais fixado na nossa mente. Então, geralmente, quando a gente pega o computador, que abre o nosso e-mail para enviar algum, nós encontramos essa página, certinho? Então, para alguém da Microsoft Word, CC, você coloca o seu, é assunto, exemplo de mensagem de correio eletrônico. O assunto é um exemplo de mensagem de correio eletrônico, tá? Aí vocês veem todas essas caixinhas aqui de cima, enviar, na hora de enviar você clica aqui, ó, onde tem a setinha azul, certo? E está sendo mandado para alguém da Microsoft.com. Aí você escolhe aqui a letra, o tipo de letra, ó, Arial. Ele escolheu a Arial, que é uma comum, e o número da letra, o tamanho da letra, ele colocou o número 10. Ele escreveu assim: este é o local onde escreve a sua mensagem. Pode formatar o texto de diversas formas, como, por exemplo, colocá-lo em negrito, itálico ou numa cor diferente. Então, nesse e-mail aqui, ele está dando um exemplo de como escrever um e-mail. Então, nessa caixa aqui branca que fica embaixo, é o local onde você vai escrever o seu e-mail. Você pode botar a letra que você quiser, o tamanho da letra que você quiser. Você pode destacar umas palavras em negrito, se elas forem mais importantes. Você pode colocar alguma em itálico, que é essa letrinha mais deitada. Você pode destacar em uma cor diferente algo que vocês queiram destacar no e-mail, para que a pessoa preste atenção no que você quer dizer. Certinho? Então, aqui é um exemplo que a tia pegou. Depois nós temos aqui, e-mail. O e-mail é um serviço disponível na internet, chamado também correio eletrônico. É um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Então, através do e-mail, você pode receber e enviar imagens.
né? Geralmente a gente é como se fosse uma carta, mas através da internet. Só que ela tem suas particularidades. Ao invés de você botar o dia e o para, como é ensinado naquele envelopezinho tradicional, tudo você vai fazer através do computador, tudo através da internet. O dia e o para, você vai também botar aqui, né? Através do seu endereço eletrônico. Ao invés de você botar Rua Torquato Torres e o número, você vai botar apenas o seu endereço eletrônico. Ao invés de chegar lá na sua casa, vai chegar lá no seu e-mail, lá pelo seu provedor, certinho? O que um e-mail precisa conter, né? E aqui tem todas as partezinhas explicando. Então, olhando essa explicação, acordem para essa explicação. Eu sei que vocês entendem de e-mail, mas conhecimento a mais sempre é importante. Tem aqui para em cima, vocês vão colocar primeiro para. Alunos do terceiro ano, @hotmail.com. E-mail de quem vai receber, o destinatário, é onde bota o para, tá certo? É um e-mail de quem vai receber. Quem que vai receber aqui no caso? Os alunos do terceiro ano. Aqui no CC, e-mail de quem vai enviar. Então, primeiro lá em cima você coloca para quem quem vai receber, né? Eu, por exemplo, vou mandar para vocês, então eu mando pro e-mail dos alunos do quinto ano. Embaixo tem esse CC, é o aluno de quem vai, é o e-mail de quem vai enviar. No caso, eu colocaria o meu, que vou enviar um e-mail para vocês. Aline.r é o nome que ela utiliza no e-mail, @hotmail.com. Então, primeiro você coloca o e-mail do destinatário, para quem você vai, né? Para quem vai receber o seu e-mail. Embaixo, o e-mail de quem está enviando. Depois nós temos o assunto do e-mail. Tá aí o nome assunto, você vai colocar um breve, né, 2 ou 3 palavras no máximo, falando sobre o que é o assunto. No caso aqui, estudo do e-mail. Vocês colocaram o estudo do e-mail, é o assunto que vocês vão mandar. Então, queridos alunos do terceiro ano, nesta semana estudamos tudo sobre e-mail. Você ainda tem alguma dúvida sobre esse gênero textual? Aguarde sua resposta. Um abraço, dona Aline, que é a professora deles. Então, ela mandou um e-mail para os alunos do terceiro ano a respeito do estudo do e-mail. Se eles realmente compreenderam o conteúdo. Nada melhor do que trabalhar teoria e prática aliados, né? A teoria a tia está explicando aqui, a prática foi essa professora mandar um e-mail para os colegas. Então, aqui nessa caixa branca é onde fica a mensagem. Repare aqui na setazinha. Todos os e-mails são construídos de um nome, mais o arroba, mais o servidor do e-mail, que pode ser Hotmail, Gmail, mais o .com ou .com.br. Algumas pessoas não utilizam o BR, por exemplo, no da tia não tem. Pronto. Outro exemplo de e-mail aqui, para marina@gmail.com, é quem vai receber o e-mail, que é o destinatário, a pessoa que vai receber. Assunto, Branca de Neve, é o assunto que se está mandando, 12 de agosto, às 9h03. Então, fica lá, fixado lá no seu e-mail, no seu endereço eletrônico, até o dia e o horário que a pessoa lhe mandou o e-mail. É muito bom, é muito prático. A internet veio para facilitar a vida da gente. Algumas pessoas não usam de forma correta e por isso tem os atropelos. Mas a internet ela veio para facilitar a nossa vida. Agora, uso com responsabilidade. Ela diz assim no e-mail dela: Oi Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e 7 Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tenho uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois de amanhã, o que acha? Amanhã combinamos tudo na escola. Beijos, Fátima. Vejamos, a linguagem de internet ela tem uns diferenciais, né, que infelizmente estão tomando de conta do nosso dia a dia. Eu, como professora de português, eu fico triste com essa realidade, mas é a realidade da internet. O que eu posso dizer para vocês? Que vocês, enquanto alunos, né, da Escolinha Menino Jesus de Português, continuem escrevendo as palavras completas para não perder o hábito. Aqui, ó, como é um e-mail de colegas, é um e-mail mais informal, a gente utiliza uma linguagem entre amigos. Olha o tudo bem que ela colocou, o tudo ela botou só o TD, os beijos ela botou só BJS, e isso é uma linguagem de internet utilizada entre colegas. Se eu for fazer uma carta comercial por e-mail, não vou fazer isso, eu vou colocar
né, como manda no figurino, de acordo com as normas gramaticais. E qual é o meu conselho a vocês? Que vocês evitem, né, utilizar, apesar de que a tia também usa, que é uma linguagem de internet, não é que esteja errado, mas é que como vocês estão ainda começando na carreira de estudantes, se vocês já começarem a partir de agora a botar tudo, TD, beijo, BJ, você com VC, que são os mais utilizados, daqui uns dias vocês perdem, né, esse ritmo de escrever corretamente, porque na internet ela tem essas facilidades. Ela coloca o acento para você, você coloca o início da palavra, ela bota o resto da palavra para você. Então essas são facilidades que são boas, mas para quem está no início do estudo como vocês, daqui uns dias pode prejudicar, que vocês vão esquecer de escrever a palavra corretamente, né? Então, escrevam as palavras direitinho, não se utilizem tanto dessa linguagem de internet, não, porque pode prejudicar em algum momento. Não estou dizendo que está errado, eu sei que essa é uma linguagem de internet, mas evitem, tá bom? Depois nós temos aqui uma tarefinha para vocês, a tarefinha que até de antes, a tia botou essa tarefinha do finalzinho da unidade passada, fica na página 166, tá bom? Que é lá daquele poema antigo. O poema As Coisas que a Gente Fala, de Ruth Rocha, mostra a importância das palavras que saem da nossa boca. Elas podem causar impactos positivos ou negativos na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. A autora utiliza um poema para falar de um assunto tão corriqueiro. Os poemas são gêneros... Corriqueiro quer dizer que são assuntos do nosso dia a dia. Os poemas são gêneros textuais, geralmente estruturados em versos, que nos tocam pela linguagem bela e que despertam nossas emoções. A tia ama poema. O poema, às vezes, ele não diz de cara o que ele quer dizer. Ele trabalha a nossa imaginação, por isso que eu gosto. Se você fosse continuar o poema de Ruth Rocha, que versos você lhe acrescentaria? Escreva abaixo. Então, você vai lá, voltar lá no poema da unidade passada e vai acrescentar versos a eles. Versos dignos de alunos de 5º ano. Por favor, é um poema. Agora, escreva um pequeno poema, dele um título e ilustre-o ao lado. Vamos colocar nossa imaginação para fluir. Escreva um poema, peguem as linhas todas e desenhem a respeito. Pronto, aí agora nós vamos voltar lá para o estudo vocabulário do e-mail. Tem assim, leia as frases. A apresentação da orquestra foi espetacular. B, cavalgamos durante a manhã. Agora complete os espaços abaixo. Na frase A palavra espetacular significa? Usem lá o estudo do vocabulário, o vocabulário lá do e-mail. Na frase B, a palavra cavalgamos significa? Utilizem também o vocabulário. Sublinhe as palavras que apresentam o mesmo sentido da palavra em destaque, a tia deu até uma dica aí. Terceira, reescreva as frases substituindo a palavra em destaque por outra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Você vai procurar a palavra sinônimo. Você vai reescrever a frase toda, não é só a palavra. Primeiro, complete o quadro com as informações do e-mail que foi enviado. Quem foi que recebeu? A tia falou na aula várias vezes. Quem enviou? Né, o assunto que se trata lá no e-mail do livro, qual foi a saudação, como foi que uma colega cumprimentou a outra, também a tia falou na aula, e a despedida, como foi que ela se despediu, a tia também falou na aula. Marque corretamente. Podemos afirmar que esse e-mail foi enviado para uma pessoa que não tem intimidade com a outra ou que é bastante amiga da remetente. Eu acho que existe uma amizade aí, deu para perceber. Dani recebeu um convite da sua amiga. Do que Bela precisou para convidar sua amiga por um e-mail eletrônico? Ela precisou o quê? Ter um e-mail, né? Ela precisou ter um e-mail, ter um endereço eletrônico. Pesquise e marque a alternativa correta. Quando enviamos um e-mail para um amigo, a linguagem utilizada é a formal, aquela mais de acordo com a gramática, ou a informal, que a gente utiliza no dia a dia com os nossos amigos? Marquem aí. Quando enviamos um e-mail para uma pessoa com quem não temos intimidade ou para um estabelecimento comercial, a linguagem utilizada é formal ou informal? Né? Você vai falar mais de acordo com a norma gramatical, já que você não tem intimidade com a pessoa, formal, ou você vai falar informalmente, como se você estivesse falando com um colega de sala de aula? Pensem aí. Quinta, Bela afirma no texto que o final de semana será espetacular. O que é para você ter um final de semana espetacular? O que tem que ter no final de semana de vocês para que ele seja espetacular na casa de um amigo?
Coloquem aí. Sexta, e você já passou algum final de semana na casa de um amigo? Relate sua experiência. Eu não passei um final de semana, mas eu passei uma tarde. Eu não fui na casa de um amigo, mas fui na casa de um primo. Relatem aí se foi bom, o que foi que teve. Eu tenho certeza que todo mundo já foi. Eu não aceito não como resposta, tá bom? Nem que seja brincar na casa de algum amigo, você já foi, de um vizinho. Coloquem aí. Sétimo, faça uma lista de 5 e-mails de seus colegas de sala de aula. Como é? Na sala de aula, a gente, fala com o amigo do lado. Como vocês não estão na sala de aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão, através do WhatsApp, pedir um e-mail pro colega, tá bom? E aí vocês preencham essa página bem direitinho, certinho? Pois preencham a página, peçam um e-mail pro colega através do WhatsApp, preencham o nome do colega e o e-mail do colega, tá bom? Pronto. Pronto. Final da aula, bons estudos, boa tarefa. Depois, em outra aula, em outra oportunidade, a tia Jo vai dar um e-mail dela e pedir que vocês mandem e-mail para ela, dizendo como está sendo a experiência de vocês esses dias, como é que está sendo tudo aí nessa pandemia, que tá tão demorada, mas um dia ela passa, tá bom? Então, beijo, faça a tarefa bem direitinho, estou aguardando a foto, tá bom? Estou aguardando a imagem da tarefa. Beijo!